Uma morte misteriosa seguida de uma investigação duvidosa. O funcionário de uma montadora do ABC Paulista se hospedou num hotel e foi encontrado morto. Ele era casado há 9 meses e a esposa contesta o laudo do IML. O quarto de hotel era como se fosse uma segunda casa para Renato Moreno. Por causa do trabalho em uma multinacional, ele passava meses vivendo em Taubaté, no interior de São Paulo. Havia se casado poucos meses antes com esta publicitária. Eles se falavam por telefone todos os dias, até que em uma manhã ele não atendeu mais as ligações da mulher. Eu falei, olha, por favor, vai alguém até o quarto, abre a porta, vê se aconteceu alguma coisa, se está tudo bem, porque alguma coisa está errada e eu estou muito preocupada com ele. O corpo de Renato foi encontrado neste banheiro, caído dentro do box. Possivelmente morreu enquanto tomava banho. Os peritos que estiveram no local elaboraram este documento, um laudo quase completo, com fotos do corpo, relato do que viram no local e até uma conclusão, algo que não é de costume entre os peritos. Aqui eles afirmam: vítima de morte natural em virtude de algum mal súbito. Para a advogada da família, houve uma sucessão de erros. Houve não só um descuido, como uma imperícia, eu poderia dizer. Não temos qualquer foto geral do ambiente, não temos foto aproximada do banheiro, nem foto geral, muito menos o perito poderia dizer, e o perito de local jamais pode dizer isso, que o Renato morreu de causa natural. E ele escreve isso no laudo. Isso é grave, doutor? Isso é muito grave. O perito jamais dá o diagnóstico da morte. Quem dá diagnóstico de morte é médico. O suposto mal súbito como causa da morte foi questionado pela família de Renato. Quase 7 meses após a morte dele, foi concluído o laudo do Instituto Médico Legal, para surpresa de parentes e da viúva. O exame do corpo foi feito no IML da cidade vizinha, em Pindamonhangaba, e complementado por exames do Instituto de Criminalística de São Paulo. Da análise do corpo de Renato, foi apontado como causa da morte insuficiência cardiorrespiratória provocada por arritmia cardíaca. A família contesta. Porque você precisa medir a frequência do coração, como é que ele está batendo. Então, assim, medir a frequência em alguém que já não tem mais vida é impossível. Diferente se ele tivesse chegado num pronto-socorro, tivesse medido e na sequência falecido. O laudo revela também que a vítima inalou monóxido de carbono, um gás inflamável e perigoso, porque não tem cheiro. O dono do hotel onde Renato ficou hospedado não quis gravar entrevista. Sem saber que estava sendo gravado, foi enfático ao falar sobre o sistema de aquecimento dos chuveiros. Nos quartos não tem? Não, não tem. Nunca houve aquecedor? Não, eu não sei, porque eu tô aqui há 6, 7 anos que eu estou. Então, anteriormente eu não sei. Nossos produtores estiveram em um dos apartamentos do hotel. Encontraram chuveiros elétricos e também o equipamento de aquecimento a gás. O modelo é antigo, instalado dentro do banheiro e bem ao lado do box. Na suíte número 206 foi onde Renato morreu. No banheiro também encontramos um chuveiro elétrico, aparentemente novo, ainda com a etiqueta do fabricante. E bem ao lado do box, algumas marcas na parede. São de parafusos e tampões para uma tubulação. No alto, o buraco no teto indica a saída de uma chaminé desativada, supostamente utilizada para a exaustão de aquecedores a gás, semelhante à que vimos no outro quarto. Para a família está claro, Renato morreu por causa de um vazamento de gás. Houve um médico legista que gentilmente se propôs a nos ajudar a avaliar os laudos. E quando ele olhou, ele falou, olha, não tenho dúvida que a causa da morte foi por asfixia do monóxido de carbono, do gás, né? Apesar de todos os exames e evidências, o laudo final do IML conclui que a causa da morte é indeterminada. O médico responsável pelo IML da cidade foi embora neste carro preto assim que nossa equipe chegou para entrevistá-lo. Esse é o Dr. Marcelo, esse que você quer falar com ele. A Polícia Civil de Taubaté instaurou um inquérito para apurar se houve falhas na perícia, mas a investigação ainda está em fase inicial. Parece que há um casamento entre médico legista e perito de local. Isso não é uma acusação, isso é uma afirmação do qual a gente faz porque é muito, muito grave.